O que você realmente precisa para transformar sua vida financeira para sempre? Eu conversei com você nos últimos dias em detalhes sobre isso no workshop Os Segredos da Mente Próspera. Os vídeos, por enquanto, estão no ar. Eles vão sair do ar neste domingo. Tá? Neste domingo. Então, se você não assistiu, sugiro que você assista. Aqui abaixo vai ter os links para você assistir, cada um deles, se não assistiu nenhum, ou se assistiu um e não assistiu dois, e assim vai. Então, a gente conversou sobre isso em detalhes. Nesse vídeo, eu quero pontuar, né? É como se fosse um resumo do workshop, mas você vai precisar, para realmente ter a transformação, se aprofundar assistindo o vídeo. Mas aqui a ideia é realmente que você tenha uma visão geral do que é preciso para isso. No primeiro episódio, eu te expliquei claramente que qualquer resultado que a gente tenha na vida, no caso aqui, o foco é um resultado financeiro, começa na mente. Todo resultado começa na mente. Então, o que acontece? E tem um trecho, inclusive, que eu mostrei do livro Os Segredos da Mente Milionária, que diz assim: não importa o que você faça, se o seu modelo financeiro não estiver correto, se a sua mente não estiver programada para o sucesso, nada adianta. Por que muitas pessoas com muito estudo não prosperam, né? Que tem X coisas. Lógico que é ruim isso, claro que não, isso é bom. Mas não importa a profissão, o quanto estudou, isso, aquilo. A sua mente tem a programação. E qual que é a programação? Que a gente conversou isso no primeiro episódio. Eu já tenho dinheiro. Eu sou próspero. O que eu faço dá certo. Tem essa programação na sua mente? Se não tiver, não adianta. Não adianta, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E o que comprova se isso é realidade ou não? Possivelmente os resultados que você tem na vida. Avalie os resultados que você tem. Qual a sua idade? O que você conquistou até hoje? Então, inicialmente, é preciso uma coisa que meio que dá uma chacoalhada, sabe? Às vezes, quando você identifica isso, a gente conversa aqui, né? É tudo muito bonitinho assim, mas dói. Dói, né? Quando você vê, exemplo, né? Nossa, eu estou aí com 40 ou 50 ou 60 anos e estou patinando. Tem alguma coisa errada. Não é só o que você está fazendo. Pode ser que você já tenha feito várias coisas. Pode ser que você já tenha tido excelentes ideias. Se as coisas não aconteceram, existe uma raiz dos problemas. E essa raiz é a sua mente. No primeiro episódio, a gente conversou sobre o mais estranho segredo do mundo, que é a sua fé se torna realidade. O que é a sua fé? Aquilo que você acredita, não a fé religiosa. O que você acredita? Você acredita que as coisas são difíceis? Você acredita que o mundo é um lugar ruim? Você acredita que os ricos são maus? Você acredita que... Enfim, o que você acredita ou a sua verdade, como a gente viu lá também no livro A Ciência de Ficar Rico, a sua verdade, ou seja, o que está aqui, vai ser a sua aparência, é o que você vai ver. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Coloque isso na cabeça. Não importa, você pode estar fazendo a coisa mais... Você pode estar no negócio, o melhor negócio do mundo. A sua cabeça está programada... Não que você tenha que parar de fazer o que você está fazendo, é claro que não é isso. Mas você precisa trabalhar a sua mente. Senão as coisas não acontecem. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Qual que é a segunda coisa que você precisa entender? Então, a primeira coisa, né? Eu preciso já ter na minha cabeça que eu tenho dinheiro antes de ter. Basicamente isso. Qual que é a segunda coisa que você precisa saber? É que esse não é um pensamento, não é uma crença que vai ser instalada na sua cabeça, sim. Não é. Pensa nesse, né? Por exemplo, eu acabei de completar aí 32 anos. Eu fiquei durante 20 e tantos anos pensando de uma forma. Como é que eu vou achar que
assim eu vou, então eu preciso pensar que eu sou próspero, então agora eu já vou pensar. Não funciona assim, não é tão simples. Existe toda uma linha, uma construção, sabe? Eu normalmente comparo as crenças que a gente tem com o tampo de uma mesa. Então imagina uma mesa, tem uma mesa e tem o tampo da mesa, é a crença, e tem os pés da mesa. O que é os pés? É o que sustenta aquilo. O pensamento que você tem hoje, ele não é um pensamento do nada, ele é sustentado por alguma coisa, né? Então não é tão simples você, então eu vou sair agora, eu vou falar que eu sou próspero. O que a gente conversou no segundo episódio? Existem crenças bases que você precisa ter. E a primeira delas é, entre aspas não, é a verdade, é gostar de dinheiro. É a primeira coisa. Gostar mesmo. E muitos de nós aprendeu que não se deve gostar, que o dinheiro é um mal necessário, por exemplo. Se você tem a crença de que o dinheiro é um mal necessário, não tem como você sentir que é próspero. Como assim? A gente conversou no primeiro episódio, que a sua mente subconsciente é uma mente emocional, e o que tiver associado a alguma coisa ruim, ela vai te afastar daquilo. Se o dinheiro tiver qualquer ligação negativa na sua mente vai te afastar daquilo. Então, o que você precisa entender? Como que é o meu pensamento sobre dinheiro hoje? E aí eu citei lá os tipos de crença, né? Crenças de identidade, vou colocar na ordem, né? A crença conflitante, que é qualquer tipo de crença que diz que prosperar não seria 100% bom. Segundo, a crença de merecimento. Terceiro, a crença de capacidade. Depois, a crença de identidade. Eu detalhei isso no episódio 2. Se você não assistiu, sugiro que você assista. Então, essa é a segunda coisa que você precisa entender. Inclusive, lá eu te ajudo a fazer um diagnóstico mesmo. Inclusive, está lá na descrição dos vídeos vários pensamentos lá. Fala, você pensa assim, 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 assim. Para você entender como esses pensamentos estão num lado profundo da mente, às vezes você pensa de um jeito que você nem sabe que você pensa daquele jeito. Entende? Então, essa é a segunda coisa, é um diagnóstico. Como que é o meu pensamento com relação ao dinheiro? Depois disso, que é o que a gente conversou no terceiro episódio, aí você, ok, então qual pensamento, que tipo de pensamento que eu preciso ter? E eu citei 12 pensamentos ou 12 drives mentais. Coisas que precisam estar instaladas, arraigadas na sua mente para você construir essa mentalidade de prosperidade. Vou dar um exemplo dessas coisas, né? É a decisão de prosperar. Boa parte das pessoas falam que, nossa, como eu gostaria de ter mais, como seria muito bom. Mas você decidiu isso? O que é decidir? É eu vou fazer isso independente de qualquer outra coisa. Isso é uma das coisas, o pensamento da decisão. Assista lá se você não assistiu o terceiro episódio, onde eu cito 12 pensamentos. Então, e um desses, o último desses pensamentos é o eu sou próspero. Tá? E aí, sempre vem, né, a pergunta que não quer calar, né? Qual que é a pergunta que não quer calar? É como que eu construo essa mentalidade? E no episódio 3 eu citei lá. São 3 pilares. O primeiro é conhecimento, é estudar sobre o quanto você já estudou sobre como ganhar dinheiro. Quanto você já estudou sobre isso? Quantos livros você já leu? Ou quantos vídeos você já viu? Ou quantos cursos você já fez sobre isso? Então, o conhecimento já vai abrindo a sua mente. Então, esse workshop, por exemplo, já é uma coisa que quem assistiu os 3 primeiros, né, os 3 episódios, tem certeza que já teve algum tipo de transformação. Né? Então, conhecimento. Fora conhecimento, uma coisa que é bem importante, técnicas, né? Técnicas de reprogramação mental. Então, são várias, né? São várias. Eu utilizo aqui subliminares, né? E outras. Mas o que é importante você entender como base das técnicas? Repetição. A repetição é a base das técnicas. Ou seja, você repetir que já tem aquele pensamento. Eu sou assim, eu penso assim.
Você pensa pequeno, eu penso grande. Tem um versículo bíblico que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, o princípio da mudança de mentalidade é a repetição. E a coisa mais poderosa, que é o terceiro pilar, o mais poderoso, eu digo que se você tiver esse, é como se os outros fossem desnecessários, é o convívio. O convívio. E lá eu citei, inclusive eu estou aqui, até precisei, não precisei aqui, mas estou aqui com a colinha aqui, tudo que eu passei para você nesse workshop, anotei aqui. E esse caderno, né, esse grupo Gênesis que eu participei, foi o primeiro grupo de mentoria que eu participei. Foi um investimento bem considerável para participar. E eu falo, qual que foi o maior bem que esse grupo me trouxe? Foi o conhecimento que eu adquiri lá, é um grupo de negócios, né, e tal, então, beleza, o conhecimento muito bom. Mas mais do que o conhecimento, o convívio. O convívio, a conversa de pessoas com resultados acima dos meus. Pessoas ao meu lado falando de resultados de 1 milhão em vendas em um mês. Coisa que na época não passava pela minha cabeça. E não passaria pela minha cabeça se eu não tivesse aquele tipo de convívio. Então o convívio faz total diferença, né? E existem níveis de convívio. Se você quer, é bom ficar claro, se você quer um convívio, o que é um convívio ideal? Com pessoas que já têm resultado acima do seu. Você quer esse convívio? Você vai precisar investir por um convívio como esse. Faz parte, né? Se você não pode ter esse convívio, você pode ter um convívio de pessoas que queiram, pelo menos. De pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Que estão querendo crescer assim como você quer. 2 tipos de convívio. Então, esse vídeo é exatamente para te dar essa visão geral do que é preciso. E eu quero também te fazer um convite para você participar da Comunidade Mente Próspera. A Comunidade Mente Próspera, antes era chamada de Comunidade Reprograme-se, tá? A gente resolveu mudar o nome, hoje é Comunidade Mente Próspera. A comunidade, eu digo, é o ambiente ideal para quem quer programar a mente para prosperar, aprender a fazer dinheiro na prática e transformar a vida financeira para sempre. Por quê? Dentro da comunidade, a gente trabalha, o que eu digo são, se você quer uma transformação completa financeiramente, você precisa de 3 coisas. Primeiro, o que a gente mais conversa aqui, mentalidade. E mentalidade você constrói com 3 coisas. Conhecimento, que é o que você vai ter lá, ferramentas e convívio. Conhecimento, ferramentas, convívio. Tem isso tudo dentro da comunidade. Segunda coisa que você precisa, aprender a gerenciar o seu dinheiro. Coisa que boa parte das pessoas desconsideram. Quando eu ganhar mais eu gerencio. Não, se você não gerenciar, você não vai ganhar mais. E lá a gente tem um treinamento focado nisso. Terceira coisa, aprender a fazer dinheiro na prática. Lá tem treinamentos para quem, eu quero fazer mais dinheiro, mas não tenho ideia do como. Tá lá, começando do zero. A outra forma de você fazer dinheiro é tendo o seu negócio próprio. Então lá a gente tem treinamentos com foco nisso também. As inscrições para a comunidade vão ficar abertas de segunda-feira agora até quarta-feira. De segunda até quarta-feira. Na segunda-feira, você participa da comunidade com um desconto de R$500. Aqui abaixo tem um link para você conhecer a comunidade, né? Para você ter uma página explicando em detalhes quais treinamentos você vai ter, enfim, exatamente tudo como funciona. E se fizer sentido para você, você vai lá nessa página entrar em um grupo de WhatsApp que é um grupo de pré-inscrição. E aí, na segunda-feira você tem a possibilidade de adquirir por essa condição especial. Juntando tudo que tem lá na comunidade, mais a gente tem encontros lá quinzenais direto comigo e tal. Enfim, é uma coisa que poderia custar, sei lá, R$10.000. E o valor é bem menor que esse, e na segunda-feira você ainda tem uma condição mais especial ainda. Então, se você leva a sua vida financeira a sério, se você cansou
de dar murro em ponta de faca, de ter que ficar escolhendo qual conta pagar nesse mês, se você cansou de ter que ir num supermercado e escolher as coisas pelo preço, de não poder ter momentos de lazer com o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido, se você falou, cara, eu quero dar um basta nisso, participe da comunidade Mente Próspera. Eu te afirmo que lá tem tudo que você precisa para ter uma transformação completa. E se isso faz sentido para você, clica aqui para conhecer mais e entre lá também no grupo de pré-inscrição. Aqui abaixo tem os links para você assistir, caso você não tenha assistido, os episódios do workshop Os Segredos da Mente Próspera, que vão sair do ar domingo agora. Então, aproveite. Fez sentido essa conversa aqui nesse vídeo? Deixa um comentário aqui abaixo. Gosto muito de saber o que você pensa aqui da nossa conversa. É isso, forte abraço, até um próximo vídeo.